Bom dia, saúde a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Certamente Ele já se faz presente aqui em nosso meio, Sua palavra assim nos afirma, quando estiverem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali Ele está. A presença do Senhor é o melhor que nós podemos ter, amados irmãos. Eu vou pedir só que vocês se levantem um instantinho para nós orarmos, e depois vocês já podem sentar, porque eu vou ler um capítulo inteiro da Bíblia. Então aí, talvez fique um pouco cansativo. Mas eu creio que Deus tem muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amado Deus, nosso Pai querido, no Teu nome, em nome de Jesus, poderoso e santo, nome sobre todo nome, nós Te agradecemos por mais uma manhã na Tua presença, Senhor. Mais uma manhã que as Suas misericórdias foram renovadas, Senhor. Mais uma manhã, Senhor, que temos a oportunidade de nos achegar a Ti, Pai. Pedimos nessa manhã, Senhor, que a Tua graça, que é melhor que a vida, Senhor, inunde os nossos corações, ó Senhor. Inunde as vidas que aqui se achegaram, Pai. Traz, Senhor Jesus Cristo, um renovo, Senhor. Traz, Senhor Jesus, uma nova experiência contigo, Senhor, meu Pai. Fala conosco, Senhor Jesus. Ministra pela ação do Teu Santo Espírito, esse doce Espírito que é o nosso amigo protetor, que anda conosco todos os dias. Espírito Santo, fala conosco, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia, podem ficar sentados mesmo, se vocês assim desejarem. No capítulo 33. O título dessa mensagem é a busca que transforma. Livro de Êxodo, capítulo 33. Eu já ia chegar lá, vocês estão apressados. Eu primeiro estava falando aqui o título, e o título também pode ser colocado também, a presença que transforma. Ou a busca que transforma. O texto está logo depois do evento do bezerro de ouro. Deus então está irado com o povo que não obedece, que não faz aquilo que agrada a Deus. Então assim diz o Senhor a Moisés, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui. Diz assim, some daqui. Tu e o teu povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, pois o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda de congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna de nuvem e estava à porta da tenda, e todo o povo levantando-se se inclinava, cada um à porta de sua tenda. Aleluia, falava o Senhor a Moisés face
a face, como quer falar com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há na face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver minha face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Eu acho esse texto maravilhoso, principalmente quando fala ali que o Senhor falava face a face com Moisés, que ele tinha Moisés como um amigo. Você já pensou isso? E quando eu começo a ler esse texto também, eu me impressiono e fico imaginando aquela mão grande de Deus colocando Moisés naquela fenda, daquela rocha, colocando a mão assim e passando diante dele. Você consegue visualizar isso? Como Deus é santo, meus irmãos. Como Deus é maravilhoso. E nessa manhã, muitas vezes, nós estamos vazios. E nessa manhã, muitas vezes, parece que Deus está tão longe. Parece, muitas vezes, que as nossas orações não sobem. Parece que, muitas vezes, nós estamos sem resposta, não é? Talvez você responda isso para você mesmo. Quantas vezes parece que Deus está longe, parece que Deus não está nem aí para nós, quando na verdade falta a nossa parte, que é buscar a Ele. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se a presença de Deus não estiver conosco, meus amados irmãos, nós não podemos fazer nada. Mas Ele prometeu na sua palavra que todos os dias Ele estaria conosco. Ele está conosco. É nós que muitas vezes nos afastamos dEle. Moisés, ele intervém pelo povo, ele intercede por esse povo tão difícil. Ele busca a presença do Senhor. Porque Deus é o seu maior bem. Porque Deus é o seu maior tesouro. E é somente Ele que satisfaz. Sabe, irmãos, a gente anda às vezes tão atribulado por tantas coisas, por tantos desejos carnais, por tantas buscas materiais, e esquecemos que nós somos os homens e mulheres mais ricos dessa terra, porque temos a presença de Deus.
Esquecemos de nos deleitar nesse Deus tão tremendo e santo. E ficamos irritados, e ficamos preocupados, e às vezes até angustiados, e esquecemos de nos deleitar nesse Deus tão poderoso. Vivemos uma geração que quer resultados rápidos, e todos aqui queremos resultados rápidos. Procuramos resolver nossos problemas, problemas no casamento, problemas no emprego, problemas de doença. Queremos resoluções desses nossos problemas, problemas efêmeros, problemas passageiros. Mas não é que Deus não se preocupe com isso, Ele se preocupa sim com todas essas coisas. E eu digo que Deus não se preocupa, na verdade, não é? Que preocupar é estar ocupado antes da hora. Deus, na verdade, se importa, não é? Essa seria melhor a palavra. Ele se importa com todas essas coisas. Embora Deus se importe com essas nossas necessidades, existe, meus irmãos, um nível mais profundo de estar na presença de Deus, que é buscar sim a face e a presença dEle e deleitar-se nele, e não colocar diante dEle nas nossas orações uma lista de supermercado. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e colocamos uma lista de supermercado diante dEle? Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. E esquecemos de fazer como Moisés, que colocava a tenda fora do arraial, e se colocava na presença dEle, e a coluna de fumaça descia, e falava com Moisés face a face. E Moisés ali adorava a presença dEle. Buscar a Deus, sim, buscar a Deus não pelas nossas necessidades, mas buscar a Deus pelo que Ele é, pela sua beleza, pela sua santidade, pela sua grandeza, por seu grande amor. Depois então do pecado do bezerro de ouro, Deus disse a Moisés que enviaria um anjo para conduzir Israel até a terra prometida, mas que sua presença não iria com ele. Moisés então compreendeu algo aqui extraordinário, irmãos, que muitas vezes nós também temos que compreender, que não adianta estar na terra que mana leite e mel, não adianta ter todas as coisas, não adianta nós alcançarmos aquilo que nós queremos, se a presença de Deus não estiver presente. Ganhar o mundo e perder a sua própria alma, adianta alguma coisa? Esta é a diferença entre aquele que é religioso e o verdadeiro filho de Deus. O religioso busca as coisas de Deus, busca a mão de Deus. Mas aquele que é filho de Deus busca a presença do Pai. Busca a presença dEle. Busca estar próximo dEle. E busca incessantemente, porque somente o próprio Deus satisfaz. Somente Deus nos satisfaz, irmãos. Muitas vezes, como eu falei aqui no início do culto, podemos estar vazios, se sentindo vazio. É porque nos falta realmente buscar mais a Deus, amar mais a Deus. E se nós assim não estivermos fazendo, então peça hoje, nessa manhã, Espírito Santo, me faz amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é Ele quem faz isso em nós, irmãos. É Ele que nos santifica, é Ele que nos aproxima de Deus, é Ele quem revela quem é Deus, é Ele que ensina todas as coisas. Aquele que ama a Deus valoriza a presença mais do que as promessas. Israel tinha a promessa de que iria alcançar a terra que mana leite e mel, mas Moisés queria aquele que faz as promessas e não somente a promessa. Se nessa manhã você desejar de todo o coração que você quer mais aquele que tem as promessas do que as suas próprias promessas, certamente Ele se revelará a ti, porque Deus quer se revelar, irmãos. Deus quer ser achado, Deus quer ser buscado, Deus quer ser amado, Deus quer ser adorado, e essa parte cabe a nós, essa parte cabe a cada um de nós, de adorarmos a Deus pelas pequenas coisas, de adorarmos a Deus e vermos que Deus está presente em nossas vidas, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais alegres, nos momentos em que não está acontecendo nada, Ele está conosco, aleluia! Ele não nos abandonou, meus amados irmãos.
Hoje também corremos esse risco. Corremos o risco de muitas vezes a prosperidade, as coisas boas, o conforto, nos deixarmos apáticos, às vezes a correria também, nos deixarmos insensíveis à presença de Deus. Muitas vezes buscamos então a prosperidade, a cura, o ministério, o crescimento da igreja, isso é maravilhoso, os dons espirituais, mas muitas vezes nós só estamos buscando essas coisas, mas perdemos o desejo verdadeiro pela presença de Deus. Certamente eu, pelo menos, sou assim. Eu não gosto de pessoa interesseira. Pessoa que se aproxima de mim porque quer algo, alguém gosta. Deus tem misericórdia, né? Que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus porque queremos coisas. Lógico que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, graça e misericórdia, Ele diz: eu sei, filho, que você está precisando. Eu vou ter mais um pouquinho de paciência com você. Quando você aprender que buscar na fonte é melhor que ficar buscando somente a água da fonte, mas você vai chegar lá. Muitas vezes nós chegamos a Deus, irmãos, eu vou contar o meu testemunho aqui da minha família. Minha mãe, minha falecida mãe, Dona Leda, alguns aqui conheceram ela que levou toda a família para Deus. Quer dizer, não foi ela, foi o Espírito Santo, mas através dela. Ela tinha uma enfermidade que nenhum médico sabia, não conseguia achar. E um dia ela foi na cabeleireira, e a cabeleireira falou assim: por que você não vai na minha igreja, que lá eles oram e as pessoas são curadas? A minha mãe já tinha ido em tudo que é lugar. Minha mãe já tinha ido no Dr. Fritz, alguém já ouviu falar do Dr. Fritz? Já tinha feito operação espiritual. Minha mãe já tinha feito de tudo, meus irmãos, tudo que você possa imaginar. Minha mãe chegou até a arrancar todos os seus dentes, porque os médicos assim falavam que aquela doença que ela tinha era por causa dos dentes. Ela tirou o útero, ela tirou o ovário, ela tirou trompa, ela tirou tudo que podia imaginar. Minha mãe era oca quase por dentro, porque ela queria ser curada. E ela foi por causa de uma necessidade. Ela não foi porque ela queria Deus. Mas quando ela chegou, Deus a curou. E aí, os olhos dela foram abertos. E ela começou a buscar Deus não por causa da cura, não por aquilo que Deus podia dar a ela, mas por causa da sua presença, por causa daquilo que Ele era. Porque ela descobriu que tinha uma pessoa, que é Deus, que amava mais do que todas essas coisas. E ela queria buscar aquele que amava. E ela não se contia somente em buscar aquele que ela amava, mas ela contava para as pessoas que Ele amava. E assim toda a família foi para Jesus. Porque o amor de Deus se revelou a nós. Então muitas vezes nós buscamos sim a Deus porque precisamos de certas coisas. E Deus assim, sabe disso? E Ele diz: filhinho, mas eu vou revelar a você a minha presença, que é melhor do que essas coisas que você está buscando. E diz a palavra de Deus que quando nós buscamos a Deus, as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Não é nós que vamos atrás das coisas, elas vêm até nós. Se nós buscarmos a Deus, todas as demais coisas, diz a palavra, nos serão acrescentadas. Então Ele diz: por que andais ansiosos e preocupados por essas coisas? Busque a minha presença, me ame de todo o teu coração, e todas essas coisas serão acrescentadas. O teu casamento será restaurado, a tua saúde será restabelecida, as tuas finanças, eu vou trazer o pão de cada dia e o contentamento. Não estou dizendo aqui que será um mar de rosas e que você vai ter tudo, que Deus é o gênio da lâmpada. Mas eu estou dizendo aqui que você vai ter um Deus que diz no Salmo
que Ele satisfaz, que Ele é o bom pastor. Nada nos faltará. Nada nos faltará. A presença de Deus é o que dá sentido então às promessas. Sem ela, até as maiores conquistas vão se tornar vazios. Você pode ver que tem homens que conquistam muitas coisas. Nós temos exemplos na própria mídia nossa de homens que conquistaram muitas coisas. Eles ganham às vezes em uma semana aquilo que nós vamos ganhar na vida toda. Eles têm todas as mulheres, eles têm todos os carros, eles têm tudo que eles querem, mas estão em depressão. Por quê? Porque a presença de Deus não está ali. Isso não satisfaz o homem, meus amados irmãos. A aplicação aqui, meus irmãos, é a seguinte: se Deus já tivesse respondido todas as suas orações, imagine nas orações mais impossíveis que você já fez e está fazendo, ou que ainda vai fazer, e vamos dizer que Deus já respondeu todas elas, que você já tem tudo o que você quer. Será que você continuaria a buscar a Deus na mesma constância e intensidade? Essa é uma resposta que você responde para você mesmo. Eu digo: Deus, tenha misericórdia de mim. Porque quantas vezes eu busco mais a Deus quando o calo aperta. E quando a coisa está boa, a gente relaxa. Quando deveria ser exatamente o contrário. O contrário não. Buscar também a Deus quando está com... mas buscar mais ainda. A presença de Deus exige, meus irmãos, santidade. Deus falou assim: eu não vou com esse povo, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Eu não vou estar no meio deles, porque eu sou um Deus santo. Porque se eu estiver no meio deles, eles serão consumidos. Deus requer santidade, e santidade é separação, meus amados irmãos. Moisés armava a tenda aonde? Fora do acampamento, distante de todo aquele embrulho, de toda aquela confusão, de todo aquele povo murmurador, de todo aquele povo reclamão. Ele colocava ali fora, e ali havia uma separação. Entregava Moisés o seu tempo buscando a comunhão com Deus. Porque, meus irmãos, não existe intimidade sem renúncia. Quem deseja conhecer a Deus precisa abandonar muitas coisas. Você quer mais de Deus? Você quer mais da presença de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Deixe muitas coisas. Coisas que atrapalham essa comunhão, coisas que entristecem o Espírito Santo, e você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes o Espírito Santo tem falado conosco. Nós temos dito assim: mas só mais um pouquinho, amanhã eu largo isso. Deus quer agora. Buscar a Deus não significa apenas orar mais. Sim, devemos orar. Mas buscar a Deus não é somente orar mais. Buscar a Deus também é uma vida transformada, uma vida que agrada a Deus, uma vida que condiz com aquilo que nós temos nos momentos de oração, uma vida agradável. Eu queria te perguntar hoje: você é uma pessoa agradável? Logicamente que nós temos que agradar a Deus em primeiro lugar. Mas isso cada um responde para si mesmo. Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus está esperando. A parte que cabe chegar a Ele, cabe a nós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Aquele que quer mais de Deus, é outra coisa que acontece. Se você quer mais de Deus, você nunca vai ficar satisfeito. Você sabia disso? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca Deus, mais você quer Deus. E isso é algo que nós temos que ver em nossa vida. É um termômetro. Se você quer mais de Deus, você se satisfaz apenas com os cultos de domingo? Ou você em casa deseja Deus?
No trabalho você deseja a Deus. Andando de carro você deseja a Deus. Aonde você está, você deseja a Deus. Como está a sua vida? Depois de tantos milagres, Moisés viu um milagre, não viu um milagre? Imagina, ele viu as 10 pragas, ele viu o mar se abrir, ele viu o maná, ele viu a coluna de fogo, ele viu a água sair da rocha, ele viu coisas tremendas. Depois de ver tantos milagres, né? Ele não faz pedido de Deus, eu quero ver mais um milagre. Não, ele diz assim, rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 18, Moisés queria ver a face de Deus. Moisés queria ver Deus. Não importa se eu for morrer, eu quero te ver. De tanto que ele amava a Deus, de tanto que ele desejava a Deus. Será que nós somos assim? Será que nós não precisamos ser sacudidos pelo Espírito Santo de querermos amar a Deus, por mais que venhamos morrer? Deus, eu quero você, eu quero te ver. Eu não quero ver mais milagre, eu quero ver o autor do milagre. Eu quero ver a tua face. Eu quero te amar. Não era só as bênçãos, era a presença de Deus que Moisés queria. Quem conhece a Deus de verdade, nunca pensa que já conhece o suficiente. É aquela frase, só sei que nada sei. Né? Quanto mais você sabe, o sábio mesmo nunca diz que ele sabe todas as coisas. O ignorante diz, não, eu já conheço isso aí. Isso aí, essa pregação eu já ouvi. Vou ficar mexendo no meu celular agora, isso aí eu já ouvi. Mas aquele que realmente conhece a Deus, ele diz, eu preciso mais, eu quero conhecer mais, eu desejo mais, eu estou com fome, eu estou com sede. Paulo, com toda a sua experiência de ministério, já tinha um bom tempo de ministério, mas mesmo assim, em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, veja só, o apóstolo Paulo, hein? Por mais que ele tivesse tempo de ministério, já tinha visto muito milagre também, ele diz assim, quero conhecer a Cristo. Meu Deus, será que Paulo não conhecia a Cristo ainda? Mas mesmo assim ele diz, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero mais. E é isso que o Espírito Santo está falando à igreja essa manhã. Ele diz para você, deseje mais a Deus, busque mais a Deus, não se contente com esse pouco que você já tem. Queira mais, deseje mais, busque mais. Deus tem mais, irmãos. Deus tem muito mais do que essa mediocridade que nós estamos vivendo. Nós temos visto poucos milagres. Não é verdade? Temos visto pouco milagre. Será que é Deus que está com problema ou somos nós? A presença de Deus está aqui. Temos que ver a glória de Deus. Cristo, isso foi dito então, o apóstolo Paulo disse isso depois de muito tempo de ministério, eu quero conhecer a Cristo. A verdadeira fome espiritual, meus irmãos, aumenta à medida que nós experimentamos mais de Deus. Não é aquela feijoada que você come, você está com fome, você come e depois não quer mais saber mais de nada, não entra mais nada, né? Até tem uma piadinha, espero não estragar a pregação, de um caboclo que estava comendo bastante bolo. Isso foi um outro pastor que me contou uma vez. Um mineiro, né? Comendo um monte de bolo de fubá com café, estava empanturrado. Aí, você não vai querer mais nada, não? Olha, se coubesse, eu ia pôr mais uns 2 dedos para dentro da goela aqui, né? Para caber mais uns 2, entochar mais aqui, né? Para caber mais. Não é nenhuma piada, é só uma questão assim que você pode empurrar, né? Para caber mais. Eu tinha um amigo que ele, quando ia na pizzaria, no rodízio de pizza, ele afrouxava a cinta da calça, né? Para caber mais. Sabe quando você
experimenta a glória de Deus e frouxa a calça da cinta. A cinta da calça, né? Não é a calça da cinta. Inverti aqui. Você afrouxa tudo. Você quer mais. Você não vai se satisfazer somente com aquilo que você está experimentando. Você vai querer mais. Você vai colocar os 2 dedos na goela, vai colocar a mão inteira na goela para empurrar para baixo, para caber mais. Porque Deus tem mais. E, meus irmãos, nós queremos o avivamento, e o avivamento começa sempre com alguém que decide buscar a Deus acima de tudo. Nós temos histórias como de Charles Finney, que era um homem que tão cheio da presença de Deus, que buscava tanto a Deus, que quando ele andava as pessoas se quebrantavam. Ele ia nas fábricas e as máquinas começavam a parar, e as pessoas começavam a se ajoelhar e orar, e ele não abria a boca para falar nada, de tanta presença de Deus estava na vida dele. Nós temos Jonathan Edwards, na Inglaterra, que buscou muito a glória de Deus. Nós temos Campbell, em 1949, que orava e acontecia quebrantamentos e transformações de vidas. Nós temos William Seymour, acho que é assim que pronuncia, da Rua Azusa, onde começou o movimento pentecostal. Eles buscavam a Deus incessantemente, buscavam a Deus de forma extraordinária, de passarem madrugadas buscando a Deus e fazendo rodízios de oração e busca de Deus, porque eles desejavam Deus e Deus assim se manifestava. Talvez falte isso em nossas vidas, meus irmãos. Talvez esteja faltando isso na nossa igreja, na nossa casa. Temos buscado pouco a Deus. E vejam só, meus irmãos, não foram técnicas nem estratégias de avivamento, de crescimento de igreja. Pastores muitas vezes vão fazendo cursos para ter crescimento de igreja, quando o segredo está assim em homens que priorizam a comunhão com Deus, a busca de Deus, a busca da sua presença. É só priorizar a busca de Deus, irmãos. É só desejar mais Ele. É só buscar mais Ele. A conclusão: nossa geração possui muitos recursos. Nossa geração possui muita tecnologia. Quando quisermos ouvir uma palavra, podemos abrir o nosso celular em qualquer lugar e vamos ter palavras, vamos ter pregações. Mas, meus irmãos, nada disso substitui a presença de Deus. A maior tragédia, meus irmãos, que uma pessoa pode viver não é somente enfrentar dificuldades. A maior tragédia que uma pessoa pode viver é enfrentar tragédias sem ter a presença de Deus. Enfrentar a tragédia todo mundo enfrenta. Mas enfrentar a tragédia sem Deus, meus irmãos, é muito difícil. Quando a presença de Deus está conosco, meus irmãos, a palavra fala que você vai enfrentar, vai atravessar desertos, vai passar pelas águas, vai passar pelo fogo. E como o próprio Davi no seu salmo falava: destruirei exércitos, saltarei muralhas, porque Deus está comigo e tudo vai passar e eu vou vencer. Então hoje Deus faz uma seguinte pergunta para nós, e essa pergunta é silenciosa: você quer as bênçãos de Deus ou você quer a presença de Deus? Que a nossa resposta seja a mesma de Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero seguir. Na segunda-feira: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias. Se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Antes de me dar as vitórias, Senhor, dá-me a tua presença. Antes de abrir as portas, Deus, aproxima-me mais do teu coração. Quero ser um verdadeiro filho de Deus. Alguém que te busca, não pelo aquilo que você pode dar, Deus, mas pelo aquilo que tu és. Porque quem ama a Deus, busca pelo que Ele é. Quero deixar uma indicação para os irmãos aqui. Inspiração que foi me dada para fazer essa pregação. Logicamente o Espírito Santo e a Bíblia, mas tem um livro chamado Caçadores de Deus. Livro antigo já.
na década de 2000, acho que, não sei quando, né? Uns 20 e poucos anos atrás. Mas eu, quando li esse livro, por um momento, eu comecei a ter mais fome de Deus. Caçadores de Deus. Tommy Tinin, acho que eu não sei pronunciar em inglês aqui. Mas leia esse livro também, é muito interessante. Mas leia mais a Bíblia, né? Leia mais a Bíblia. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, e que nós possamos continuar nessa busca por Deus, pela sua presença, porque Ele quer ser achado. E Ele ama aqueles que o buscam. Deus abençoe, em nome de Jesus.